Pois é, cara, sentar não é o novo fumar. Essa foi uma conclusão precipitada da academia, da mídia e da minha parte também. Oi, meu nome é Pablo Santurbano e se você já acompanha o meu canal aqui há algum tempo, deve ter visto o vídeo que eu fiz com o Zac Moreira, Sentar é o novo fumar. Pois é, acontece que a gente estava enganado. Apesar de se sentar por muito tempo continuar a ser um problema sério, o risco à saúde que o cigarro traz ainda é muito, mas muito maior. E para entender isso, eu vou dar um resumo das melhores evidências atuais e tentar recontextualizar os problemas do hábito contemporâneo de sentar. Vamos lá? Para começar, se sentar por longos períodos não é tão prejudicial à saúde quanto fumar e ponto. Fumar foi um dos piores desastres de saúde pública, matando pelo menos 1 bilhão de pessoas no século passado. E é algo que repercute até hoje, uma vez que em 2012 o tratamento de doenças atribuídas ao uso do cigarro custou 467 bilhões de dólares no mundo inteiro. Por conta de todo o impacto do tabagismo, a comparação com sentar realmente é muito imprecisa. Sentar por longos períodos, por si só, simplesmente não é um fardo social e econômico tão grande assim. Só que esse também é um tema bastante complexo. E pra gente entender melhor isso, eu vou resumir o que a gente pode extrair das melhores evidências atuais e tentar recontextualizar todo esse problema. Mas antes, se você quiser, claro, dá uma força aqui pro canal e favorece o algoritmo pra esse vídeo. Você não vai gastar muita energia dando um joinha ou deixando um comentário, isso faz toda a diferença para que eu continue estimulado em produzir esse tipo de conteúdo pra você, que dá muito trabalho pra pesquisar. Só de pesquisa e roteirização pra esse vídeo aqui foram pelo menos umas 30 horas de trabalho. E eu não tô nem contando gravar e editar, que é o trabalho que eu vou ter depois daqui. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e assina, que eu sempre tô trazendo assuntos interessantes relacionados a movimento, estilo de vida, evolução humana. Então vamos analisar as evidências dos malefícios de se ficar sentado por muito tempo. Um estudo de 2018 reuniu um time de pesquisadores internacionais para analisar vários estudos epidemiológicos de larga escala. E a conclusão deles foi clara: os dados não permitem uma equiparação dos hábitos de fumar e de se sentar. Enquanto o hazard ratio, que é a taxa de incidência de mortalidade nesse caso, para pessoas que abusam do comportamento sentado é de 1,2, o hazard ratio de fumantes comparado com pessoas que não fumam é de 2,8 para homens e 2,7 para mulheres. Isso significa que, enquanto pessoas que sentam muito morrem numa taxa 1,2 vezes maior que aquelas que sentam pouco durante um determinado período de tempo, os fumantes morrem 2,8 vezes mais do que aqueles que não fumam. Ou seja, a taxa de incidência de morte pelo uso do cigarro é mais que o dobro do que a de se sentar por longos períodos. Ficando maior ainda em fumantes pesados, que são aqueles fumantes que fumam mais de 40 cigarros por dia, passando para 4 vezes maior o risco de mortalidade em homens e 4,4 em mulheres quando comparados a não fumantes. Quer dizer então que não tem problema ficar sentado, já que não apresenta quase risco nenhum, né? 1,2 é quase nada a mais. Não é bem por aí. Sentar por longos períodos pode acontecer em diferentes contextos, e cada um desses contextos vai se refletir em mais ou menos consequências para a saúde. Um estudo mostrou que a quantidade de tempo gasto na televisão, o que não é o mesmo de ficar sentado no trabalho, por exemplo, apresentou uma associação fraca, mas presente, com o aumento de risco de se desenvolver diabetes tipo 2. No entanto, outros estudos mostraram que em pessoas que são inativas, essa associação vai se transformando em uma associação mais forte, sendo maior ainda em pessoas inativas e obesas, o que faz bastante sentido, uma vez que a obesidade é um dos principais fatores associados ao diabetes tipo 2. Isso leva então a gente a refletir sobre uma série de coisas, pois embora sentar prolongadamente no trabalho por si só não esteja fortemente ligado a riscos na saúde em longo prazo, conforme esses e outros estudos mostram, sentar para assistir televisão é um hábito mais consistentemente ligado com esses riscos à saúde, como diabetes e também doença cardíaca e morte prematura. Mas a gente tem que levar em conta que outros fatores podem ajudar a confundir um pouco esse resultado. Por exemplo, as pessoas que possuem trabalhos nos quais elas passam a maior parte do tempo sentadas no escritório, normalmente têm uma posição socioeconômica mais alta. E ter mais status socioeconômico está ligado sim a um menor risco de desenvolver doenças crônicas. Então isso pode ser uma coisa que confunde esses resultados. Por um outro lado, assistir televisão normalmente é um comportamento ligado a vários outros fatores que podem oferecer riscos para a saúde. E muitas vezes esses fatores não são considerados ou então não são controlados nos estudos. Por exemplo, as pessoas que assistem muita TV tendem a ter um status socioeconômico mais baixo, pior saúde mental e tendem a comer mais comidas que fazem mal, talvez até
até mesmo pela maior exposição aos comerciais. Sendo assim, como praticamente qualquer assunto hoje nas ciências da saúde, a ideia de se considerar os efeitos de se sentar na saúde humana deve passar por um prisma multidimensional, por uma perspectiva de sistema complexo, no qual diferentes fatores então contribuiriam para esse desfecho. Então vamos voltar a falar dos estudos que investigaram a associação de tempo assistindo TV e o desenvolvimento de diabetes. Você deve se lembrar que pessoas que sentavam mais e eram obesas e eram inativas tinham mais risco de desenvolver diabetes do que aquelas pessoas que eram ativas ou que não eram obesas. O outro estudo ele corrobora então para esse achado, uma vez que ele encontrou uma fraca associação entre o tempo assistindo TV e diabetes em uma amostra que era bastante ativa, no qual a média de caminhada dos indivíduos investigados era de 43 minutos, com mais 2 horas de outra atividade física diária. Tudo bem que esses dados eles eram relatados pelas pessoas, e a gente já vai falar sobre isso, mas parece que o nível de atividade física tem sim um papel protetivo contra os desfechos que a gente está analisando. E essa talvez seja a maior mudança no discurso desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema. Na época, os estudos prospectivos disponíveis, que eram os que eu usei para embasar para construir aquele roteiro, eram 2 revisões, uma de 2012 e uma de 2013, mostrava que não adiantava fazer atividade física porque isso não diminuía o risco de mortalidade de qualquer causa decorrente de longos períodos sentados. No entanto, hoje a gente sabe que essa afirmação não está completamente certa. Principalmente porque a gente lançou o vídeo em janeiro de 2016 e em setembro de 2016 foi publicada uma revisão que mudou toda essa perspectiva. Essa foi uma revisão sistemática com meta-análise e ela foi publicada na Lancet, que é um excelente periódico científico. E ela reuniu uma amostra enorme de mais de 1 milhão de pessoas. A análise encontrou 13 estudos de boa qualidade e acompanhou essas pessoas por 2 anos até 18 anos, sendo que nesse período 8% delas morreram. Com esses dados, os autores foram capazes de estratificar melhor os comportamentos dessas pessoas de acordo com o risco de mortalidade de qualquer causa. Então as pessoas que passavam mais de 8 horas por dia sentadas e tinham baixos níveis de atividade física ou eram inativas, apresentaram uma taxa de incidência de mortalidade de qualquer causa, um hazard ratio, de 1,59. Os dados também mostraram que as pessoas que faziam atividade física moderada e alta de 60 a 75 minutos por dia atenuavam o risco de passar mais de 8 horas por dia sentadas. Ou seja, baseado nesse estudo em específico, a gente poderia afirmar que sim, um nível de atividade física moderada vigorosa reduz o risco de mortalidade de qualquer causa decorrente de passar longos períodos sentados. Algo que, apesar de ser uma luz do fim do túnel, não deixa de ser uma preocupação, uma vez que a maioria da população falha em alcançar 30 minutos de atividade físicas diários, inclusive os profissionais de saúde, como eu expliquei no vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, são os físios nesse caso. Voltando então a analisar esse estudo de 2016, o problema dele é que as pesquisas que foram analisadas usavam de questionários para avaliar o nível de atividade física das pessoas. E você quer saber qual é a coisa menos confiável no ser humano? A nossa autopercepção. Infelizmente, para se poder fazer um estudo, muitas vezes é preciso usar de questionários. Não há nada de errado nisso. Afinal, é muito melhor ter dados, mesmo que não sejam inteiramente confiáveis, do que ficar no achismo. Mas o problema com o autorrelato é que ele tem uma baixa confiabilidade nas respostas. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, um estudo de 2016 mostrou que questionários podem ser confiáveis para identificar pessoas que são inativas, mas pode facilitar com que pessoas superestimem o quanto elas são ativas. Um outro estudo muito bem conduzido, muito interessante, comparou a autodeclaração do nível de atividade física com dados do acelerômetro em mais de 7 mil estadunidenses. E ele constatou que o nível de atividade física identificado pelo acelerômetro era muito menor que aquele que as pessoas declaravam. Mas não se preocupe, a gente tem novidade na ciência. Para resolver então esse viés do autodeclaração, do autorrelato, os mesmos pesquisadores daquela revisão de 2016 publicaram agora, em agosto de 2019, uma outra revisão com meta-análise. Só que dessa vez eles conseguiram separar 8 estudos prospectivos coorte de qualidade que mediam os níveis de atividade física com acelerometria, uma mensuração que é muito mais objetiva e, portanto, é muito mais confiável. O número total de pessoas que esse estudo reuniu foi mais de 36 mil, com uma média de idade de 62 anos, e elas foram acompanhadas por 3 a 14 anos, sendo que nesse período por volta de 2 mil pessoas morreram. O que esses autores encontraram dessa vez é que todas as intensidades de atividade física foram associadas a uma redução substancial do risco de mortalidade de qualquer causa em adultos de meia idade e idosos. Sendo as pessoas com maior risco aquelas que passavam 9 horas e meia ou mais em tempo sedentário por dia, e as mais protegidas, aquelas que faziam diariamente
6 horas de atividade física de intensidade leve ou 24 minutos de atividade física de intensidade moderada e vigorosa. Pensa nos autores bons, cara. A qualidade desse estudo, assim como o de 2016, é de cair o queixo. O único problema é que no estudo de 2016, os estudos analisados eram de autorrelato, então eles eram menos confiáveis, como a própria discrepância entre os achados dos estudos mostraram. O autorrelato por questionário foi menos preciso para medir o nível de atividade física das pessoas em comparação com o acelerômetro, que é uma medida muito mais dura. Em geral, então, a gente pode dizer o seguinte: a inatividade é sim associada a muitas doenças crônicas e morte prematura, e altos níveis de tempo sedentário, mais de 9 horas por dia, pode aumentar esse risco. Tudo bem? Os estudos feitos com questionários são bastante suscetíveis a erro, então eles podem fazer com que a magnitude dessa associação seja subestimada e faz com que a gente não entenda muito bem essa relação entre dose e resposta, principalmente para atividade física leve. Os estudos com acelerômetro, então, eles sugeriram que o tamanho do efeito para as associações entre a atividade física e o risco de morte é praticamente o dobro do que quando comparado às pesquisas anteriores que usavam dos questionários. Portanto, todas as intensidades de atividade física, incluindo a leve, são associadas com uma diminuição substancial do risco de mortalidade de qualquer causa. Mas quanto maior for o volume e a intensidade de atividade física, menor a taxa de incidência de mortalidade de qualquer causa. Ou seja, existe sim uma relação de dose e resposta, apesar dela não ser linear. Analisando todos esses achados, fica impossível a gente não questionar o nosso estilo de vida, o que a gente anda fazendo com o nosso modelo de vida mesmo, como a gente passa a maior parte dos nossos dias nos movimentando muito pouco. Fica muito importante então a gente refletir sobre como a gente pode fazer para que trabalhadores que passam muito tempo sentados possam incluir mais atividade física na sua rotina. Nisso, o discurso do vídeo antigo praticamente não muda nada. A mensagem social e política continua a mesma. Incentivar essa prática é um dever social e ético dos profissionais da saúde e principalmente os profissionais das ciências do movimento. Além disso, se tudo isso for levado em conta e todas essas políticas forem bem articuladas, estimular mais atividade física pode fazer bem para vários aspectos da vida metropolitana e contemporânea. Primeiro, claro, a gente diminui o risco de morte prematura e também os custos com doenças que são evitáveis. Depois, a gente pode aproveitar para estimular transportes mais econômicos, mais ecológicos e mais saudáveis, por exemplo, bicicletas, patinetes ou pé mesmo, né? Mas se você for parar para pensar, basta fazer um transporte público mais eficiente. O próprio uso do transporte público pelas pessoas, comparado, claro, a um transporte individual, ao carro, já obriga as pessoas a se movimentarem mais. Mas aí, você vai de bike pro trabalho, você vai andando pro trabalho, chega lá todo suado, principalmente aqui no Brasil, faz um baita calor. Como a gente pode resolver isso? Bom, as empresas, elas poderiam passar a refletir mais sobre isso. Fornecer, por exemplo, vestiário com chuveiro, encorajar também outras práticas como uso de escada, reuniões andando, são práticas simples, baratas de serem implementadas e que se revertem em grandes ganhos para a população. Algumas outras soluções têm surgido também no mercado e a ciência já vem testando um pouco isso. Se você já ouviu falar sobre esse debate aí do sentar por muito tempo, você já deve ter ouvido falar das mesas de pé. São aquelas mesas que as pessoas trabalham de pé. Pois é, parece que esse tipo de conduta acaba não ajudando muito. Pode até ser um primeiro passo, mas aparentemente não é a solução. Um estudo bem desenhado mostrou que o uso por 40 ou 45 minutos por dia não forneceu qualquer benefício à saúde que fosse mensurável, enquanto que outro estudo mostrou que as pessoas que usam a mesa de pé se tornam menos ativas após o trabalho porque elas tendem a achar que já cumpriram a sua cota de atividade, algo que infelizmente nem é verdade, uma vez que trabalhar de pé promove pouco gasto energético a mais do que trabalhar sentado, como mostrou uma outra pesquisa. Eu vou deixar o link para todas as pesquisas aqui na descrição do vídeo. Para finalizar, então, eu gostaria de fazer 2 pontos bem importantes que, a meu ver, resumem a lição que eu extraí desse assunto. A primeira é em relação à divulgação da informação. Obviamente que existia uma boa intenção das pessoas que divulgaram sobre os riscos de se sentar por muito tempo. E, obviamente, eu me incluo nessa. A ideia era mostrar para a população que existia um risco nesse comportamento, que é muito corriqueiro, mas que ninguém estava percebendo, ninguém estava debatendo sobre isso, ele não estava sendo considerado. Tanto é verdade essa intenção que a própria mensagem começou dentro da academia, com os primeiros estudos no começo dos anos 2000 que já traziam essa reflexão sobre os riscos que não eram percebidos de se sentar por longos períodos e alguns já faziam essa analogia aí com o hábito de se fumar. Contudo, obviamente, essa mensagem ela foi perpetuada e impulsionada pela mídia, virando no fim das contas uma isca de clique proporcional
ao sensacionalismo das afirmações. Faz parte da ciência e, consequentemente, da divulgação científica modificar as mensagens para a população perante novas evidências. Mas o ponto é que tais evidências precisam ser confiáveis e talvez caiba aos cientistas e aos divulgadores científicos que são profissionais da saúde fazerem um papel de juízes nesse processo. Porque se não forem eles, quem serão essas pessoas? Se a gente parar para pensar, já faz parte do papel do profissional educar as pessoas que buscam seus cuidados. E esse papel, quem sabe, pode ser expandido para a sociedade por meio das mídias sociais. Mas é aí que a coisa complica, porque para serem a voz da razão nas redes sociais, cabe também aos profissionais buscarem um aprimoramento na interpretação dos dados científicos. Isso é necessário porque, em geral, as pessoas que escrevem os textos para os veículos de mídia não são treinadas para fazerem uma análise crítica de um conteúdo científico. Eu não estou dizendo também que os profissionais estejam treinados, apesar de inegavelmente eles estarem melhorando nos últimos tempos. Mas, no mínimo, é um dever ético assumido pelo profissional usar da ciência para cuidar dos outros. E educar também é cuidar dos outros. Quem me acompanha aqui há mais tempo pode ter percebido que eu tenho ficado cada vez mais criterioso ao longo dos anos. Espero, pelo menos, estar progredindo nesse sentido. E a gente tem que ser justo. Esse negócio de se interpretar um artigo científico de um modo sério, pelo menos na fisioterapia, é algo muito recente. Eu vou expor agora, então, a segunda lição que eu extraí desse processo todo. Tem um estudo que mostra que tanto educar a ponto de diminuir o tempo sentado, quanto a ponto de ser eficiente em promover atividade física, são coisas difíceis de se conquistar a aderência dos pacientes. E como eu sei que boa parte dos meus espectadores são profissionais da saúde, eu acho que vale fazer uma reflexão. Nós temos que focar e nos esforçar para educar o mínimo o paciente ou o cliente sobre o mínimo que ele tem que fazer para reduzir os riscos da inatividade. Qualquer coisa ajuda, gente. Seja fazer exercícios com fisioterapeuta ou profissional de educação física, uma opção muito segura e excelente, diga-se de passagem, mas pode ser também praticar um esporte que traga prazer. Um outro estudo mostrou que para diminuir o risco de morrer de câncer e de doença cardiovascular, basta 1 ou 2 sessões de exercícios por semana. Em outras palavras, os chamados heróis de fim de semana podem até estar conseguindo fazer apenas o mínimo necessário para mitigar em partes os malefícios da inatividade. Existe, no entanto, uma outra alternativa, que é uma que faz bastante sentido biológico, que é aumentar o nível de atividade física com comportamentos mais ativos. Muitas vezes, cumprir uma planilha de exercício físico pode ser difícil para as pessoas. Colocar mais movimentação generalista no cotidiano, como caminhar, subir escada, usar bicicleta e patinete de aluguel ao invés de ficar sentado no transporte público, pode sim ser uma boa solução. Além de todos esses benefícios em relação à longevidade, existe um fator protetivo também em ser mais ativo para outras coisas também, como por exemplo a dor lombar. Mas isso é papo para esse vídeo aqui que eu vou deixar no izinho para você. Sendo assim, baseados nas melhores evidências, a melhor mensagem que a gente pode passar é a de que existe uma relação inversa, dose e resposta, entre a proporção de atividade física que alguém faz e a sua chance de morrer de qualquer causa. Ou seja, quanto mais atividade física alguém faz, menor a chance dessa pessoa morrer prematuramente. Existe uma imagem maior que engloba, talvez, tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acredito ser imprescindível entender que sentar por períodos prolongados é parte de um problema que é muito maior, que é a epidemia de inatividade física. E se você acompanha os meus vídeos por aqui, sabe que a gente não foi feito para ficar sem se movimentar. A gente que eu digo é a nossa espécie, o Homo sapiens. E entender isso, se você for um profissional da saúde, pode ajudar você a fazer melhor o seu trabalho. A gente tem que tentar não quebrar a nossa aliança terapêutica, não só com o paciente, com o cliente, mas com a sociedade. E para fazer isso, a gente precisa ter empatia e entender que, apesar da gente ter evoluído para poupar energia, e o nosso cérebro, digamos assim, está sempre procurando uma estratégia comportamental que seja mais econômica, os nossos sistemas fisiológicos, eles dependem de atividade física para manter um bom funcionamento. Existe um paradoxo evolutivo aqui. Nós somos preguiçosos naturais, mas a gente tem corpos que precisam de movimento para se ter saúde. Desemaranhar esse paradoxo na prática é muito mais complexo do que parece, mas é necessário. Por isso, apesar de ser a mais pura verdade, não adianta apenas propagar que se movimentar é importante. Profissionais das ciências do movimento precisam entender melhor o motivo de humanos serem do jeito que são, a fim de poderem entender, então, uma situação de um modo mais completo e assim poder ajudar mais aqueles que procuram os nossos cuidados. Enquanto não houver uma pílula do exercício que você tome seu
corpo obtenha os mesmos efeitos, se movimentar é o único caminho para a saúde e longevidade. Se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse tema, pode contar comigo. Assina aqui esse canal porque tem bastante conteúdo sobre isso, ou então você pode participar de uma das turmas do curso FBA Movimentação, que sou eu que ministro. Obrigado por ficar até aqui, dá aquela favorecida no algoritmo, por favor, e até o próximo.